Todos os anos, quando chega perto dessas datas de comemoração, esses feriados, essas festas, os shoppings estão lotados, como vocês estão vendo. Talvez alguns de vocês tenham chegado atrasado por causa disso. Mas se você tirar um tempinho para sentar num dos bancos do shopping e observar um pouco as pessoas que estão correndo de um lado para o outro, você terá a oportunidade de ver várias delas passando quase como se estivessem usando toda a energia possível para ir à próxima loja e comprar, no afã de que aquilo preencha de alguma forma algo lá dentro. É por isso que, logo após as festas, logo após quando o vinho acaba, né, ou quando o peru já está gelado demais para comer, porque ele nunca acaba, sempre sobra. Sempre bate aquele vazio e aquela depressão. E não é porque o cartão de crédito está lotado e você já entra o ano devendo, não é por causa disso. Essa é parte da frustração, mas o vazio e o buraco lá dentro não é por causa disso. É porque, por algum tempo, presentes, compras e festas podem suprir. Mas é só por algum tempo. Porque chega um momento em que você vai precisar deitar com alguém ou sozinho. E vai estar você e você. E é sobre isso que essa música que o Thiago vai cantar fala. Já? Chamei o Lucas para me ajudar. E a Débora também. Essa música é um desafio. E ela é linda demais. Se você souber, canta com a gente. Você pode ter a casa repleta de amigos, paredes e pisos cobertos de bens, ter um carro do último tipo e andar conforme der na cabeça. Ou pode até ser um cara que vive apertado, até mesmo dentro de uma lotação, curtindo assim mesmo um fim de semana, ao andar conforme der na cabeça. Mas sempre será como folha no vento, esperando um momento de cair. Você pode ter tudo aquilo que sonhar, mas nunca terá, não, a paz que existe lá dentro, que não se encontra pra poder comprar. Porque essa paz só tem a pessoa que se encontra com Cristo. Mas sempre será como folha no vento, esperando um momento de cair. Você pode ter tudo aquilo que sonhar, mas nunca terá, não, a paz que existe lá dentro, que não se encontra pra poder comprar. Porque esta paz só tem a pessoa, porque esta paz só tem a pessoa, porque
pessoa que se encontra com Cristo. Que se encontra com Cristo. Que se encontra com Cristo. Valeu, Tiago. Eu pedi que o Tiago, na verdade o Tiago sugeriu cantar essa música hoje, porque é tão fácil nós nos perdermos nessa farra, ou como as crianças já foram, nessa orgia consumista, de compra, 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 vamos, 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 e perdermos o ponto principal de paz. Paz com Deus. É interessante que esse desejo por paz é tão universal nas nossas culturas que, se nós notarmos, quase todos os filmes que tem algum tipo de herói, esse herói sempre tem um quê de Messias ou um quê de Emanuel. Se não, vejamos. Lembram desse? Sim, o Harry Potter, não sei o quê. Cristo. Eu não estou querendo ofender sua religiosidade, mas, assim, todas as características dele, as profecias feitas sobre ele antes dele nascer. Assim, o livro não é Bíblia, tá? É ficção, tá bom? Mas Cristo, ele é o prometido que viria a restaurar as coisas. Ele é perseguido, praticamente morto, e quase que renasce das cinzas para então o grande finale. Sempre. Lembram desse? Esse é da minha adolescência. Neo. Matrix. Cara, esse cara, ele nasce com quase um sexto sentido, já prenunciando o que ele faria, e então existia também uma profecia, o oráculo já havia falado a respeito dele. E então o oráculo conversa com as pessoas dizendo, ele vai sim acabar com as máquinas que nos prendem e a opressão das máquinas, o domínio desse sonho, desse grande pesadelo que nos domina, acabará. Paz. Finalmente livres e não mais escravizados por máquinas. Esse é novo. Hobbit. Como é que é o nome dele mesmo? Bilbo, yeah. E ele também, ele é meio que um anti-herói, mas mesmo sendo anti-herói, ele e a linhagem dele, depois dele virá então o sobrinho ou neto dele, Frodo, e esse Frodo, sobrinho dele, e esse Frodo então será o que novamente conseguirá, de certa forma, apaziguar o mal e restaurar a harmonia no grande reino. Vocês lembram dos filhos de Adão? Sim. Os filhos de Adão também, símbolos de Messias. Pessoas que viriam e restaurariam a ordem. Fariam com que as coisas erradas se tornassem certas. E isso é tão interessante, não importa que religião você siga. Talvez tirando o satanismo. Talvez, que eu não sei. Mas parece que todos nós estamos em busca de harmonia, ordem, paz e reconexão com alguém. Talvez o satanismo também, reconexão com Satanás, o Deus deles. Todos nós estamos buscando, de alguma forma, conseguir tocar o dedo de Deus, como a Capela Sistina nos faz lembrar. Por mais que aquilo seja uma alusão à criação. Domingo passado, Sara, muito propriamente, falou com a gente a respeito das profecias. Da expectativa de um certo povo bem pequeno, um povo que era quase que ignorado por todo o mundo antigo. Assim, o povo de Israel, na verdade, não deveria nem ser chamado de povo.
de tão minúsculo que eles eram, reinado muito menos. Mas a esperança de todo esse povo era justamente em um homem que nasceria da linhagem de Davi e que restauraria a ordem não somente no reino, mas a ordem em todo o universo. Esse rei era tão esperado pelo povo de Israel que um certo grupo do povo de Israel resolveu sair de todo o convívio humano e se juntar em cavernas, simplesmente esperando a volta do Messias. Vocês lembram dos manuscritos do Mar Morto, que alguns anos atrás foram o bam da arqueologia? Foram achados esses manuscritos justamente, provavelmente, desse grupo que resolveu se esconder e simplesmente esperar o Messias. Só que, provavelmente, o Messias já havia vindo. Cristo. A expectativa desse homem se construiu pela palavra de vários profetas, e vocês ouviram vários deles, mas hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre a realização dessa profecia. E eu não vou, como alguns pastores fazem no Natal, voltar para todo o Antigo Testamento e mostrar, está vendo aqui, Jesus cumpriu, está vendo aqui, Jesus cumpriu. Não. Se você quiser fazer isso, vai lá no Google e escreva como Cristo cumpriu as profecias. Você vai ter uma listagem infindável e você pode ler os artigos. Pode ser o mais vagabundo que for, você vai ver as citações e você vai ver como ele cumpriu. Sim, é tão simples quanto isso. Mas eu queria abordar hoje com vocês um ponto que é heresia para o judeu. E que muitas vezes nós temos grande dificuldade, até mesmo como cristãos ou ocidentais, de engolir. É o fato que no Natal nós comemoramos o nascimento de Deus. É muito mais fácil nós simplesmente falarmos, não, a encarnação de Cristo. Mas em Cristo estava toda a plenitude de Deus. Portanto, naquele bebezinho nasce Deus. E esse aspecto de Deus nascer, não só como homem, mas entre nós, é um aspecto tão profundo para todos nós, porque é algo esquecido desde o povo judeu e muitas vezes ignorado por nós. Porque é justamente no nascimento e na expectativa desse grande Messias, do Deus conosco, é na expectativa de que um dia Deus habitaria no meio do seu povo, que Jesus vem. E tantas vezes nós esquecemos que em Cristo, Deus, pela primeira vez, habita no meio dos homens. Olha o que o profeta Isaías fala, talvez a Sara tenha usado até mesmo esse mesmo texto no domingo passado. Profecia de Isaías no capítulo 7, versículo 14. Por isso mesmo, Deus dará a vocês um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e o chamará Emanuel. Essa profecia de Isaías foi escrita, pelo menos, sendo o mais liberal que vocês possam querer ser, 300 anos antes do nascimento de Cristo. Pelo menos. E a expectativa era do nascimento de Emanuel. E para muitos, ele se chamará Emanuel, nascerá um rei, provavelmente, um rei da linhagem de Davi, e esse rei será chamado Emanuel. Mas o povo judeu sempre teve uma característica muito importante, que era a realidade dos nomes que eles escolhiam para os seus filhos, dos nomes que eles queriam que carregasse algum tipo de marca para aquela pessoa. E não é à toa que o nome dessa criança seria Emanuel, Deus conosco. Porque, na verdade, desde o Êxodo, desde Êxodo 27 é o capítulo, Deus
afirma que Ele quer que seja construído ainda uma tenda, uma mera tenda, que para eles era chamada de tabernáculo. E naquela tenda, Deus queria habitar no meio do seu povo. Desde sempre parece que o desejo de Deus é simplesmente estar do nosso lado, caminhando com a gente. Não foi isso no Gênesis? Que mesmo que você entenda isso como uma grande metanarrativa, uma grande metáfora, mas mesmo na grande metáfora, quando Deus vem para caminhar com o homem e a mulher ao cair da tarde, Ele quer estar com eles. Ele quer habitar com eles. Em Cristo, Deus nasce no nosso meio. Você consegue imaginar chegando no domingo ou na Páscoa, ou em alguma outra festa religiosa, e ter que trazer, seja no seu furgão, ou talvez num carrinho, ou talvez numa gaiolinha, alguns animais, para que você sacrifique aqueles animais, porque era a forma como os judeus se conectavam com Deus. Eles sacrificavam um símbolo de pedido de perdão, ou até mesmo de adoração e louvor, e assim eles estavam tanto limpos pelos seus pecados, por causa daquele símbolo de morte e sangue daquele pequeno animal que morrera, mas também eles estavam conectados em adoração e sacrifício a Deus. E se nós formos para outros lugares do mundo, nós veremos que em quase todas as religiões do mundo algum tipo de sacrifício rolava. Algum tipo de sacrifício dizendo, eu não posso chegar perto de ti, porque tu és completamente outro, inatingível, transcendente. Deus, seja qual for o teu nome, Alá, Zeus, Júpiter, tu és demais e eu preciso me sacrificar para chegar até ti. E você sabe que o Criador de todas as coisas diz em Cristo, não. Você não consegue. Você não pode. Mesmo que você morra, você não vai chegar a mim. Mesmo que você reencarne o resto das vidas que você acha ter, você nunca vai chegar a mim. Eu vou. E assim, Deus, com a licença da palavra, Deus comete talvez o maior sacrilégio que qualquer coisa existente poderia fazer. Deus resolve encarnar como homem. E de acordo com a palavra, isso estava nos planos dele desde a fundação do mundo. Deus não esperando que o homem subisse. Impossível. Mas Deus desce. E é interessante como João coloca isso. Se você tem alguma dúvida de quem Cristo foi. Ele coloca assim, num texto muito conhecido entre os cristãos. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Numa alusão ao verbo que era usado pelos gregos como a ação primária. Aquele primeiro ser não criado, que permeia todas as coisas e está dentro, fora, por cima, por baixo, por todo o universo, e é a energia motriz de todas as coisas. Esse verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Deus nasce e vive entre nós em Cristo. Você já parou para pensar onde isso vai nos levar? Onde essa historinha de Deus nascendo, Deus se tornando carne, Deus
correndo como uma criança, Deus como um adolescente e Deus aos 33 anos, subindo numa cruz. As nossas mentes ocidentais, influenciadas por milênios de teologia, tentando defender Deus e deixar com que Deus fique bem seguro, porque a gente não pode deixar nada atingir Deus. Pode quebrar a nossa divindade. Tantas vezes esses nossos milênios de teologia nos tiram a verdadeira profundidade de quem Cristo significa e do que tudo isso que nós estamos celebrando nesse tempo de Natal realmente é. O próprio Deus vivendo entre nós e Deus morrendo por nós. É muito fácil nós pensarmos que, não, lá na cruz Cristo sofreu um pouco por nós, mas ele era Deus. Na verdade, ele já ia sobreviver. Se nós não tivermos a verdadeira profundidade e observarmos a realidade de que, para que um ser transcendente, completamente outro, que não comunga com o que eu e você somos, que não tem carne, e mesmo como a palavra diz, que não é homem para que minta, que é alguém completamente diferente de toda a corrupção, decadência e podridão que a humanidade é. Ele encarna como um homem, servo, e pela pena de Paulo, pela escrita de Paulo, servo até a cruz. Esse verbo que se fez carne vai até a cruz para morrer. Deus vai até a cruz para morrer. Você lembra do sacrifício dos animais? Tantas vezes nós olhamos tão romanticamente para os sacrifícios e nós não conseguimos ouvir os gritos dos animais sendo imolados. Você já tentou sacrificar um porco? Quem já viu um sacrifício de porco? Não estou falando em algum ritual macabro. Não, relaxa. Ritual macabro não, na fazenda mesmo. Já? Eles são tão quietinhos morrendo. Né? Eles parecem uma criança sofrendo. É horrível. Uma ovelha é um pouquinho mais silenciosa, mas nem tanto. Você ouve quase como um miado doloroso. Você já viu alguém sacrificar um boi para uma grande festa? E depois do sacrifício vem a festa. O boi só é lembrado pela sua qualidade da carne, não pela vida que foi derramada. Mas isso é outro assunto. O que eu quero trazer à memória de vocês é: tantas vezes nós esquecemos do caráter gráfico e não romântico da crucificação de Cristo. Talvez Mel Gibson tenha sido o cara mais inspirado por Deus para mostrar claramente o sofrimento. Eu sei que nós não estamos na Páscoa, mas o nascimento de Deus sem a sua morte de nada vale. Porque outros deuses nasceram. Super-Homem nasceu lá em Krypton. Foi enviado, sim, vamos falar, né? Foi enviado para a Terra. Deus, Thor nasceu. Sim, nasceu. E ele é um Deus só aqui, lá ele é normal. Mas Cristo, ele nasceu e ele não foi super-homem. Ele não foi Thor. Ele não foi nem Harry Potter. Por mais que ele tivesse poderes, talvez até maiores que o garotinho. Ele foi um servo. E pela palavra de Isaías, novamente, ele foi um servo sofredor.
Deus foi um servo sofredor. Deus tomou sobre si todas as nossas dores. A iniquidade que nós carregávamos, Deus tomou sobre si. Não foi só um homem que morreu naquela cruz. Naquela cruz, o Eterno, o Verbo, a força motriz de todo o universo, por um instante, e depois tomou sua vida novamente. Talvez seja muito filosófico para as nossas mentes ocidentais, consumistas. McDonald's. Mas se por um instante nós conseguíssemos vislumbrar a eternidade de Deus cessando. O Deus encarnado entregando a sua própria ruach. Você consegue falar isso? Ruach. Vida. Sopro. Aquilo que Deus deu para Adão. Ruach. Ele novamente em Cristo dá para a humanidade. Ele dá a sua própria ruach. Ele se dedica de si mesmo para toda a humanidade. E o mais interessante é que ele não se dedica simplesmente para aqueles bons. Não. Olha o que Mateus diz, falando a respeito do nascimento dele. E ela dará à luz um filho e lhe porá, falando a José. José, um anjo fala isso a José. E ela dará à luz, Maria dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de todos os seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pela parte do Senhor pelo profeta que diz: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado de Emanuel. Emanuel traduzido, Deus conosco. Esse trechinho que Mateus relata, de eis que uma virgem conceberá, vem de Isaías, e Isaías diz assim: um povo que caminhava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Deus, tu fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria, e eles se alegraram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian, lembrando de quando Deus ajudou o povo de Israel a vencer o seu arqui-inimigo Midian. Pois toda bota de guerreiro usada em combate, toda veste revolvida em sangue serão queimadas, como lenha no fogo, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo estará sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Não foi a humanidade que fez isso. Não foi a humanidade que chegou ou chegará a um estágio de transcendência tão grande, por causa de educação ou por causa de crescimento tecnológico, ou seja lá o que for. Não. Em Cristo, Deus restaura todas as coisas. Você já parou para pensar que houve um erro nas profecias? Como deveria ser o nome do Messias, de acordo com as profecias? Emanuel. Talvez o nome do meio de Jesus fosse Jesus, Emanuel, Ben Yosef, mas eu acho que não. Por mais que Emanuel quisesse, mas não. Jesus não era chamado Emanuel.
por que que então o anjo diz, e ó, José, coloca o nome dele de Jesus, tá? E se fosse para mim, talvez eu tivesse falado para o anjo, não, para. O nome do Messias tem que ser Emanuel. Por quê? Vai ser Jesus. O significado do nome de Jesus é muito interessante. Porque Jesus é Deus salva. Emanuel é quem Jesus é. Mas Jesus é Deus entre os homens para salvá-los. Deus. Totalmente Deus. Quando nós caímos nessa perspectiva, e aqui nós vamos para casa, nós realmente entendemos o verdadeiro sentido do Natal, por mais clichê que isso seja. Natal é realmente Deus se sacrificando pela humanidade, para que a humanidade tivesse completo e irrestrito acesso a Ele. Deus nascendo, Deus vivendo entre os homens, Deus morrendo pelos homens. Talvez com isso em mente, seja um momento de nós pararmos um pouquinho na correria da nossa vida do Natal. E pensarmos um pouco sobre se nós estamos tomando proveito do que nós podemos ter por causa do nascimento, vida e morte de Deus em Cristo. É tão fácil nós nos desconectarmos e esquecermos que agora nós temos livre acesso a Deus e como se nós pudéssemos, essa é a palavra de Paulo, como que nós pudéssemos com toda audácia entrar pelo Santo dos Santos. Era o lugar mais especial do povo judeu, em que eles entravam uma vez por ano com um cara altamente capacitado. Nem tanto, ele era tão podre quanto eu e você. Mas ele fazia um monte de ritual, sacrifício para todo lado. E então ele entrava nesse lugar mais especial porque ele ia estar na presença da glória de Deus. Não era nem de Deus, era da presença da glória dele. E aí, por causa de Cristo, Deus, Emanuel, Deus conosco, nós, na linguagem de Paulo, eu posso entrar e estar literalmente cara a cara com Deus. Ou, vamos para Paulo mais ainda, Deus, depois da morte, ressurreição e volta de Cristo, Deus vive em mim. Espírito Santo. E eu como templo de Deus. Tudo isso simplesmente porque Deus nasceu, viveu entre nós e morreu. Eu tenho uma pergunta muito simples para você. Você comemora o Natal uma vez por ano ou você vive o Natal todos os dias da sua vida sabendo que você tem livre e restrito acesso a Deus por causa de Cristo Jesus? Deus conosco. Porque é muito fácil nós nos perdermos na correria do Natal. E depois, naquela noite especial, 24 de dezembro, com lágrimas nos olhos, nós abraçarmos os nossos parentes mais odiados e falados e fofocados por todo o ano. E Feliz Natal! O meu amigo oculto é a minha tia amada, que eu odeio. Isso passa, e passa tanto com um amargo na boca. Eu lembro do Natal do ano passado, eu tinha uma grande esperança até dia 24 e depois dia 25 foi de novo amargo. Porque amigos ocultos não são presentes debaixo da árvore. Compras. Não. Mas Deus encarnando, nascendo,
E agora eu, Winston Lages, um ser completamente decaído e sujo, poder hoje ser revestido por esse Deus homem, Cristo, e agora ter livre e restrito acesso a Deus. E tê-lo até mesmo habitando em mim. Isso é paz. Pergunta para você. Você vive o Natal? Você tem um relacionamento com esse Deus, homem, Cristo? Esse Deus que nasceu, viveu entre o seu povo e que hoje literalmente vive em cada um de nós. A gente nem para pensar nisso. É esquisito demais a gente pensar que Deus está habitando dentro da gente. Se Ele faz isso, cara, dirigindo para cá, eu fiz tanta besteira, meu! Se Deus está mesmo aqui dentro, cara, eu tenho que melhorar muito. Eu tenho que viver muito Natal todo dia, porque eu estou no Santo dos Santos todo santo dia. Porque Deus deixou a transcendência e se tornou totalmente imanente, palpável. Em Deus, em Cristo, nós podíamos tocar Deus. Existe uma música em inglês, eu não vou cantar para vocês. Não, eu vou cantar só um pedacinho. A música vai mais ou menos assim. Mary, did you know? Maria, você sabia? Que quando você olha para os olhos do seu filho, você está fitando os olhos de Deus. Talvez você ache completamente banal. Mas fitar Deus, sendo quem nós somos, não pode, não dá. Mas em Cristo Deus, se você concebe a heresia, Deus resolve se sujar. Não com pecado, mas Ele resolve literalmente se rebaixar a nós. E dizer, eu sou o presente de vocês. Eu quero estar com vocês, eu quero ter comunhão irrestrita com vocês. Eu quero ter acesso a quem vocês são. Eu quero que vocês me conheçam como eu conheço vocês. E a Bíblia diz que um dia, nós o veremos face a face. Glorioso dia esse será. Quando nós, como Maria, pudermos fitar Deus cara a cara.